Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão e conclamo os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser retificada, dou-a por aprovada. Dois adiamentos. Antes de anunciar os processos que serão adiados, eu gostaria de aproveitar os advogados aqui presentes para render uma justa homenagem ao Dr. Agamenon pela solenidade de ontem, em comemoração aos 10 anos da escola, que foi a ele e a Janes que conduziram esse processo e coroado com o êxito que todos nós assistimos no dia de ontem. Então fica aqui registrado, doutor Agamenon, o nosso reconhecimento por seu trabalho e dedicação. Adiado para a sessão do dia 13, terça-feira, por deliberação do relator, atendendo o pedido do requerente, o processo 185866, embargante Mauro Luiz Save, Dr. Lídio Modesto da Silva Filho. Também adiado para a sessão do dia 13, em razão da ausência justificada do quarto vogal, desembargador Luiz Ferreira, o processo 6558, também da relatoria do Dr. Lídio Modesto, que já anunciou o voto denegando a segurança, no processo onde é impetrante Calistro Lemes do Nascimento, presidente da Câmara de Várzea Grande, e impetrado juiz da 58ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Já votaram o segundo vogal, pediu vista dos autos. O terceiro vogal acompanhou o relator, os demais, o desembargador Luiz Ferreira aguarda, o doutor Agamenon também já acompanhou antecipadamente o relator. Retirado de pauta, a pedido da primeira vogal, a desembargadora Maria Aparecida, que havia pedido vista dos autos, o processo 87045, que é relator do Dr. Paulo César Alves Sodré, que já votou pela desaprovação das contas de Túlio Aurélio Campos Fontes. A primeira vogal, desembargadora, como dito, pediu vista e está requerendo e já está deferido a retirada de pauta. Pedido de preferência do Dr. Hermes Rosa de Moraes, o processo 83233, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, requerente Leiva Maria Lopes, relator Dr. Paulo César Alves Sodré. Eu antecipo que o parecer é pela desaprovação das contas e a palavra está com o relator. Senhora Presidente, trata-se de prestação de contas de Leiva Maria Lopes, referente à candidatura para o cargo de deputado federal pelo PSDB nas eleições gerais de 2014. A CCIA ofertou relatório preliminar, no qual apontou as seguintes irregularidades: ausência de extrato definitivo de todo o período da campanha, documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais, prestação de contas retificadora inválida, recurso de origem não identificada e recibos recebidos indiretamente, declaração de doações diretas recebidas de outros prestadores de conta e ou diretórios municipais, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas, declaração de doações diretas realizadas por outros prestadores de contas e não registradas na prestação de conta em exame, recebimento de doações em data anterior à entrega da segunda parcial, mas não informadas à época, gasto de campanha contraído junto a pessoas jurídicas e sem emissão de notas fiscais, pagamento em espécie ou transferência para outros prestadores de conta com valores superiores a R$ 400,
despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda parcial, mas não informada à época, inconsistência na identificação das doações indiretas recebidas em confronto com as informações prestadas pelos doadores em suas prestações de conta, contas bancárias declaradas na prestação de contas que não constam na base de dados dos extratos eletrônicos, extratos bancários incompletos, não apresentados em sua forma definitiva sem saldo inicial zerado e que não corresponde ao período total da campanha. Conta bancária relativa ao fundo partidário foi apresentada sem movimentação financeira e os extratos bancários não comprovam a ausência dessa movimentação ou não foi certificada pelo banco a ausência de movimentação financeira. Movimentação bancária não registra todos os ingressos financeiros declarados na prestação de contas e também não registra todas as despesas declaradas. Despesas pagas em espécie sem constituição de fundo de caixa na prestação de contas no valor de R$ 9.913,50. Pagamento em espécie ao mesmo fornecedor cuja soma ultrapassa o limite estabelecido para pagamentos de pequeno valor. Devidamente intimada, a candidata apresentou justificativas e documentos. Em parecer técnico conclusivo, a CCA se manifestou pela desaprovação das contas, demonstrando que as irregularidades indicadas no relatório preliminar, em grande parte, não foram sanadas. Ouvida, a douta Procuradora Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, destacando que as irregularidades apontadas comprometem a lisura da prestação de contas de forma a maculá-la, prejudicando a função de fiscalização e controle da Justiça Eleitoral. É o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu mantenho o parecer pela desaprovação das contas. Houve uma inversão da minha parte, mas não há pedido de sustentação. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado. Conforme relatado, várias foram as irregularidades que comprometeram a fiscalização da movimentação de recursos na campanha da candidata Leiva Maria Lopes, que atingiu um montante de R$ 29.423,62. Esse é o valor total da campanha, dos gastos com a campanha. Passo a análise dos motivos apontados na conclusão da unidade técnica que fundamentaram o parecer pela desaprovação das contas da candidata. Inicialmente, aprecio conjuntamente as alíneas A e B por estarem interligadas. A candidata recebeu doação de recursos indiretos de outros prestadores de contas sem identificação do doador originário. E a candidata registrou doações de recursos diretos que não foram registrados na prestação de contas dos doadores. A irregularidade mencionada na linha A corresponde à infração do artigo 26, parágrafo 3º da Resolução TSE 23406, que exige a identificação do doador originário mediante formação do CPF ou CNPJ. No caso, a candidata recebeu recursos de origem não identificada e recebidos indiretamente na importância de R$ 9.380,54. Após as diligências, em nova análise pela CCIA, a candidata comprovou a origem de parte dos recursos, porém, do montante original ainda ficou sem identificar o CPF ou CNPJ do doador originário, a quantia equivalente a R$ 3.695, o que corresponde a 12,56% das doações recebidas na referida campanha. Observe que em suas informações, a Justiça Eleitoral ela informou que tais valores seriam oriundos da direção estadual distrital do PSDB. Já no apontamento seguinte, descrito na linha B, consta que a candidata registrou doações que não foram registradas na prestação de conta dos doadores. Trata-se de doações na ordem de R$ 3.623,08, que, segundo a prestação de contas da candidata, teria sua origem no OMT Mato Grosso, Direção Estadual PSDB, em 3 aportes de recursos que totalizaram o sobredito valor. Contudo, após o cruzamento de informações na base de dados da Receita Federal do Brasil, tais informações não se confirmaram, prejudicando a confiabilidade das contas apresentadas. Ocorre que, subtraindo o valor da linha A da linha B, percebe-se uma diferença de apenas R$ 71,92. O que houve aqui foi uma nítida confusão, ou por parte da candidata, ou por parte da direção estadual distrital do PSDB. Um lançou como doação direta e outro como indireta, ou vice-versa. O fato é que, havendo divergência em valores muito semelhantes entre a contabilidade da candidata e a do seu partido, com uma diferença irrisória, R$ 71,92, tenho que tais fatos não justificam por si só a reprovação de suas contas, mas sim, no máximo, a aprovação com ressalvas. Isso porque há inconsistência, mas não a ponto de reprovar as contas.
Ausência, e a linha C, só para deixar claro, na linha B aqui houve apenas uma confusão de informação. Numa colocou como direta ou como indireta, confrontando entre a declaração do partido dela. Eu entendi que aqui eram meras formalidades, irregular, mas não que apta a reprovar. Ausência na prestação de contas do registro de doações diretas oriundas do seu partido. A candidata deixou de declarar que teria recebido doação direta da direção estadual distrital do PSDB no valor de R$ 409,50. Porém, na prestação de contas da referida doadora, constou esse registro. Considerando a origem do recurso, o seu próprio partido e o valor em percentual, quando confrontado com o valor total de sua campanha, equivalente a apenas 1%, 1,39%, tenho que essa inconsistência também não autoriza a reaprovação de suas contas, mas tão somente a aprovação com ressalvas. Ausência de documento essencial ao exame, que é a linha D. Esse apontamento faz alusão à ausência de apresentação de nota fiscal para comprovar a despesa efetuada em compras perante uma pessoa jurídica, o que contraria a norma vigente. Embora irregular, novamente observo que o valor é irrisório, R$ 83,50, estando num patamar inferior a 0,5%. Tal regularidade não justifica a reaprovação das contas, mas soma-se às irregularidades anteriores para aprovação com ressalvas. E a linha E, infração à exceção normativa do fundo de caixa, reserva individual em dinheiro. Extrai-se dos autos e notadamente do relatório preliminar, item 4.2, que a candidata efetuou pagamentos em espécie a 4 fornecedores identificados como despesa de pessoal e um fornecedor de, entre aspas, locação/cessão de bens imóveis, em valores que vão de R$ 1.000 a R$ 3.903,50, totalizando, conforme o item 2.2 do relatório definitivo da CCIA, a quantia de R$ 9.903,50. Conforme descreve a resolução TSE 23406, os gastos eleitorais de natureza financeira só poderão ser efetuados por meio de cheque nominal ou transferência bancária, ressalvadas as despesas de pequeno valor, quais sejam aquelas que não ultrapassam o limite de R$ 400. No caso, os valores de tais despesas são bem superiores àqueles denominados de pequeno valor, portanto, não poderiam ser quitados por essa via, em espécie. E caso fossem de pequeno valor, a candidata poderia constituir reserva individual em dinheiro, fundo de caixa, conforme dispõe o artigo 31, parágrafo 5º da resolução, mas essa providência também não for adotada pelo requerente. Por outro lado, dos 4 pagamentos de despesa com pessoal, não foram juntados cópias de contrato de prestação de serviço que teriam sido fornecidos por Elisângela Aparecida Nepomuceno Gomes, Ângelo Maria do Nascimento e José Clemente Costa. Nesse ponto, ao contrário das demais irregularidades que apenas apontavam para aprovação com ressalvas, entendo que essas são irregularidades graves, não só pelo percentual em relação ao valor total de sua campanha, equivalente a um percentual de 33,69%, mas também pelo fato de comprometer a regularidade da prestação de contas, seja por não permitir identificar corretamente o destino dos recursos, seja por violar a norma que proíbe o pagamento em espécie em valores superiores a R$ 400. Posto isso, em sintonia com a Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente em função do último tópico analisado e com foco no artigo 30 da Lei das Eleições, 54, da resolução, julgo desaprovadas as contas de campanha da candidata Leiva Maria Lopes relativas ao pleito 2014. É como voto. Como vota a desembargadora Maria Aparecida? Esse é mais um caso, né, de candidatas que acabam por não possuir nem advogado, pessoal para poder orientar. Esse é mais um caso, né, só para cumprimento de tabela da cota. Mas analisando o voto do eminente relator, não tem dúvida em acompanhar. Doutora Gamenon? Eu acompanho o relator. Doutor Lídio? Também eu acompanho. Doutor Flávio? Eu acompanho, excelência, muito embora eu tenha votado constantemente, diferente com relação a essas questões que envolvem essas candidatas, mas no caso aqui as questões que foram elencadas pelo relator são de suma importância, diferente daquelas outras que a gente vem adotando um entendimento diverso. Portanto, eu acompanho o eminente relator. Doutor Ricardo Almeida? Com o relator, senhor presidente. Tribunal por unanimidade
desaprovou as contas da candidata Leiva Maria Lopes nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse caso me surgiu agora uma dúvida, doutor. É desaprovação ou conta não prestada? Não, desaprovação. Desaprovação. Ela chegou de prestar, então. Não prestou, teve advogado. Não, é porque eu me distraí aqui, Não. diante do comentário feito pela desembargadora Aparecida. Chama a julgamento o processo 82711, prestação de contas de candidato do cargo de deputado federal, requerente José Augusto da Silva Curvo. Parecer pela desaprovação das contas. O relator é o Dr. Lídio Modesto, que já votou também pela desaprovação das contas. Dr. Flávio Bertin divergiu, aprovou as contas. Segundo vogal, Dr. Ricardo pediu vista dos autos. Dr. Paulo Sodré aguarda e desembargador Luiz Ferreira também aguarda, como o Dr. Agamenon. Então, este processo está adiado face à ausência justificada do desembargador Luiz. Doutor Ricardo gostaria de votar. Senhor presidente, eu indagaria porque quinta-feira é o último dia do doutor Agamenon. Sim, mas esse processo vai ser remetido ao gabinete dele. Não, o substituto não vai poder voltar porque o processo já está em julgamento. Nós iremos encaminhar ao gabinete de Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa votar já na última sessão, que é na quinta-feira, e aí ficaremos no aguardo apenas do voto do desembargador Luiz Ferreira. Mas quem vai sair é ele, não o desembargador Luiz Ferreira. O desembargador Luiz Ferreira tem tempo de sobra. Vossa Excelência se sente habilitado a votar hoje? Então eu colho o voto de Vossa Excelência. E doutor Ricardo Almeida antes. Isso. O que o doutor Ricardo está propondo é que ele siga na votação e só aguarde depois do Badouros Ferreira, né? É que não seria só eu e ele, seria todo hoje, mundo. como posso aguardar o desembargador. Pode. Mas quinta-feira termina o biênio do doutor Agamenon. Então, a sugestão do desembargador é que... eu estou à disposição, o voto está pronto, posso adiar, aguardando o desembargador Luiz Ferreira, como posso votar hoje. Fica a critério da... Eu não quero, eu acho que Vossa Excelência é que tem que tomar a decisão. Mas caso Vossa Excelência opte por votar hoje, penso eu que facilitaria na rememorização dos fatos para colhermos o voto do Dr. Agamenon. Aí ficaríamos apenas, então, somente no aguardo do voto do desembargador Luiz Ferreira. Então eu vou proferir o voto, senhor presidente. Pois não. Eu pedi vista do presente processo para a melhor análise da prestação de contas em apreço, em virtude do voto divergente proferido pelo eminente Dr. Flávio Bertin, que aprovou com ressalvas as contas do requerente, onde entendeu por sanadas as impropriedades levantadas no parecer técnico da CCIA. Em seu voto divergente, o eminente primeiro vogal entendeu restar injustificados apenas alguns apontamentos, não sendo estes suficientes a ensejar a reprovação das contas. De fato, pude constatar que muitas das irregularidades apontadas no parecer conclusivo da CCIA foram sanadas com as justificativas e documentos acostados às folhas 702/805 pelo requerente. Assim, para não me alongar, na esteira do voto vista do eminente primeiro vogal, entendo estar sanados os seguintes apontamentos. Item 1. A comprovação de que as doações de bens e serviços estimáveis em dinheiro devem constituir produto de seu próprio serviço, suas atividades econômicas e, no caso de bens permanentes, devem integrar o patrimônio do doador. Entendi que as razões lançadas no voto do eminente Dr. Flávio deu por sanado e também estou entendendo por sanado esse ponto. O item 2, gastos com combustíveis nas cidades de Alto de Boa Vista, Canarana e Pochorel, sem a comprovação dos demonstrativos de uso, locação e recebimento de veículos nas citadas cidades. Também entendi aqui que o
o gasto com combustível por si só não é capaz de ensejar uma presunção de que houve uma presunção capaz de desaprovar as contas. O item 3, doações recebidas antes da entrega da primeira prestação de contas parcial ocorrida em 28 de 8 de 2014 e anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial ocorrida em 2 de 9 de 2014. Na linha dos precedentes dessa casa, entendi também justificado ou irregularidades não capazes de ensejar a desaprovação. Todavia, passo a detalhar as ressalvas apontadas, bem como as justificativas apresentadas pelo requerente, principalmente as do item 4.2 do parecer conclusivo de folhas 683/689, senão vejamos. Item 4.2. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral obtidas mediante circularização e informações voluntárias de campanha em confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. No quadro abaixo, está disponível a Vossa Excelência, é mencionado 17 notas fiscais que foram detectadas pela CCIA. Mais à frente eu vou detalhar essa questão. Em respostas aos apontamentos do parecer técnico, o requerente apresentou as seguintes justificativas. Item A. Juntou notas de cancelamento, folhas 756, e de devolução de compra de mercadorias, folhas 641, em relação às duas notas citadas no quadro abaixo. Item B. Comprovou que as notas fiscais abaixo elencadas se tratam de doações estimáveis em dinheiro, devidamente registradas através dos recibos eleitorais número 012-1206 e final 13, final 35 e final 34, conforme o quadro também citado abaixo. Item C. Reconheceu que as notas fiscais abaixo elencadas foram emitidas por equívoco. No entanto, o mesmo afirma que as notas não foram propriamente canceladas, juntando aos autos declarações dos emitentes às folhas 646 e 649 e nota de devolução às folhas 758, na tentativa de sanar a impropriedade apresentada. Em relação a esse quadro, essas duas notas fiscais, como dito, o requerente juntou uma declaração dizendo que as notas não são válidas. Item D. Em relação às notas fiscais abaixo, o requerente afirmou em sua defesa de folhas 409/682 que desconhece as operações comerciais apresentadas por todas essas notas fiscais e só teve conhecimento da emissão das mesmas quando apontadas no relatório preliminar de folhas 414. Todavia, em nova oportunidade de defesa, após a emissão do parecer conclusivo, trouxe nova tese, agora juntando nota fiscal datada de 6/3/2015, de devolução de venda de mercadoria adquirida. Em relação a isso, são as notas fiscais número 522 e 655. Considerando as justificativas apresentadas pelo requerente, reconheço desde já que não vejo maior gravidade nas irregularidades apontadas nos itens A, B, C e D acima destacados, de modo que as dou por sanadas. O item E. Já em relação às 8 notas fiscais discriminadas na tabela abaixo, penso que merece maior atenção dessa corte. Vejamos. E aqui, só para esclarecimento do tribunal, aqui eu penso que é o ponto que eu entendi mais controverso, que eu passo a ler o voto em relação a esse ponto. Eu prossigo. Isso porque todas as notas fiscais eletrônicas acima elencadas foram detectadas pela CCIA, Coordenação de Controle Interno e Auditoria desse tribunal, pelo sistema de cruzamento de informações declaradas na prestação de contas do candidato e as informações obtidas na base de dados das fazendas públicas estaduais e municipais. Em outras palavras, a informação sobre a emissão das referidas notas fiscais eletrônicas em favor
do CNPJ da candidatura do requerente somente foi aportada aos autos porque a CCEA as detectou na base de dados da Fazenda Pública Estadual e Municipal, uma vez que elas não foram declaradas pelo candidato em sua prestação de contas. Importante destacar que essa possibilidade de cruzamento de informações das prestações de contas dos candidatos e a base de dados dos referidos órgãos fazendários somente foi possível a partir da edição da portaria do Tribunal Superior Eleitoral, número 417/2014, que passou a permitir a celebração de acordos de cooperação técnica entre a Justiça Eleitoral e as secretarias de fazendas municipais e estaduais. Vejamos o que dispõe o artigo 1º da portaria 417/2014 do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 1º. Os tribunais regionais eleitorais deverão celebrar acordos de cooperação com as fazendas públicas estaduais e municipais com o intuito de promover o acesso dos tribunais aos dados fiscais necessários ao exame das contas eleitorais e partidárias, conforme modelo constante anexo. Pois bem, ao ser provocado a prestar esclarecimentos sobre as referidas notas fiscais apontadas no parecer conclusivo da CCEA, o requerente, a meu ver, conseguiu justificar boa parte delas, conforme eu destaquei nos itens A, B, C e D, acima já mencionados. Todavia, em relação às 7 notas fiscais elencadas na tabela acima, o requerente afirmou em sua defesa que desconhece tais operações comerciais, definindo-as como absolutamente ilegítimas. Diante de tal afirmação do requerente, resta-nos, a meu ver, analisar qual a melhor solução para o caso concreto, uma vez que o processo de prestação de contas não possui dilação probatória nem cognição exauriente por parte do julgador. Assim, o processo de prestação de contas, não obstante seu caráter jurisdicional, trata-se, em verdade, de processo de jurisdição voluntária, onde não há lide, não há instrução probatória e nem há ampla defesa. Do mesmo modo, a decisão proferida no processo de prestação de contas não produz coisa julgada material em seu sentido lato, de modo que, mesmo que o candidato tenha suas contas aprovadas, não está isento de responder, por exemplo, uma representação por gastos ou arrecadação ilícita de campanha eleitoral, com base no artigo 30A da Lei 9.504/98. Eu cito essa parte, que ontem até, fazendo um parêntese, senhor presidente, ontem o ministro Henrique Neves, em sua palestra, até citou que o processo de prestação de contas, ele não é exatamente o que se preocupa, eventualmente, na questão eleitoral, e sim o que pode decorrer dele, que na verdade são os abusos, o uso indevido de recursos, gastos indevidos de recursos, né? Então eu prossigo. Verificada tais premissas, a primeira solução que se surge seria considerar pouco plausível a tese do requerente de que desconhece as operações representadas pelas notas fiscais eletrônicas, dando como consequência a presunção de veracidade, não da nota fiscal em si emitida em favor da candidatura do requerente, mas sim de seu conteúdo, admitindo-o, portanto, como gasto de campanha não contabilizado na prestação de contas. Uma segunda solução possível seria presumir a boa-fé relativa do requerente na prestação de contas, aceitando a justificativa do desconhecimento da origem dos documentos fiscais detectados a partir do acordo de cooperação técnica firmado com as fazendas públicas. Refletindo sobre o assunto, penso ser mais prudente a adoção da segunda solução para o presente caso. Isso porque não se pode presumir gastos de campanha em tese omitidos pelo candidato na prestação de contas. Esse tema já foi amplamente discutido nessa corte, e aqui eu destaco, não obstante por razões diversas, mas que se assemelham, a meu ver, na conclusão do presente caso. E eu cito aqui um precedente da relatoria do Dr. Agamenon, mas eu destaco que esse precedente não é exatamente ao caso. É relativo somente a uma presunção. E aqui eu cito a parte de grito. Não pode julgador se basear em presunção de despesas omitidas a fim de desaprovar as contas. Corroborando tal conclusão, é sabido que notas fiscais, sejam eletrônicas ou não, são documentos emitidos unilateralmente pelos fornecedores,
de modo que elas podem, em tese, ser emitidas em qualquer município do Estado ou da Federação sem o consentimento do candidato ou do representante do comitê financeiro. Demais, não podemos perder de vista que o processo de prestação de contas dos candidatos é revestido de caráter eminente informativo e não tem um fim em si mesmo, pois a sua real finalidade é dar publicidade da arrecadação e gasto de campanha eleitoral, bem como as fontes dos recursos financeiros. Tanto que a legislação eleitoral vigente não prevê consequências jurídicas ao candidato que tiver suas contas reprovadas. E como eu já disse, as razões são até óbvias, porque havendo uma irregularidade grave, ou supondo uma irregularidade grave, o mecanismo apropriado seria a representação do 30A. Talvez o processo de prestação de contas dos candidatos seja um mecanismo mais eficaz para que a sociedade, através de seus legitimados, Ministério Público Eleitoral, partidos políticos, coligações de candidatos, possam obter informações necessárias para a propositura de ações eleitorais propriamente ditas, no sentido de apurar eventuais gastos ou arrecadações ilícitas de campanha. Uma vez comprovada a conduta ilícita do candidato, através de processo judicial próprio, mediante o devido processo legal, ampla defesa e contraditórios, esses poderão sofrer sanções eleitorais, tais como cassação de registro de candidatura, do diploma do mandato eletivo. Por derradeiro, o candidato apresentou boletim de ocorrência juntado às folhas 752/753, em que afirma ser vítima de extorsão por conta da nota fiscal número 105/10.516, emitidas por CM Comércio de Combustíveis Limitada, no valor de 9.160. Justificativa que, como dito, na seara do processo de prestação de contas, aceito como plausível. Com efeito, entendo que os valores totais das irregularidades constatadas, analisados frente ao custo geral da campanha, e aqui eu cito que o total dessas notas fiscais somam, se não me engano, 11 mil e alguma coisa, frente ao custo geral da campanha, que é de 1.378.056,47, não merece a desaprovação das contas do candidato, já que o somatório das irregularidades não comprometeu sequer 1% desse total. Então, senhora presidente, só destacando mais uma vez, foram apontadas 17 notas fiscais, e essas 17 notas fiscais foi uma inovação trazida na eleição de 2014, que é decorrente daquela portaria número 417 de 2014, aonde permite que o nosso órgão interno de auditoria, ele possa detectar na base de dados das fazendas públicas municipais e estadual, eventualmente notas fiscais eletrônicas que o próprio prestador das contas não detectou. E isso me gerou uma dúvida a princípio, porque numa prestação de contas ou numa campanha de caráter continental, aí, como é o estado do Mato Grosso, isso pode muito bem, não foi nem citado isso, só para deixar claro, não foi nem citado isso pelo próprio requerente, mas isso pode muito bem ser emitida uma nota fiscal eletrônica num determinado município e o candidato pode não estar nem sabendo. Então, o que eu resolvi adotar? Resolvi adotar, no caso concreto, que são notas fiscais relativamente pequenas, R$100 e poucos, a mais alta é no valor de R$10 mil, que existe aí uma presunção. Se o candidato falou que desconhece tais operações e o processo de prestação de contas ele não tem uma dilação probatória, não há outro mecanismo para eu apurar se isso é verdade ou não, a princípio eu estou dando uma presunção relativa de veracidade em relação às informações do candidato. Agora, pelo fato de que a prestação de contas não tem um caráter exauriente em relação à dilação probatória. Agora, esses indícios, notas fiscais eletrônicas que são detectadas pela auditoria interna do tribunal, isso pode ser oferecido, como já disse, uma representação própria, para que isso seja aprofundado. Aí lá sim pode ser apurado com o devido processo legal se
o prestador das contas realmente omitiu um gasto de campanha ou se ele, na realidade, realmente desconhecia tais valores. Então, com essas considerações, senhora presidente, eu finalizo meu voto dizendo o seguinte: ante o exposto, peço vênia ao nobre relator e acompanho o voto do eminente primeiro vogal para aprovar com ressalvas as contas de campanha do candidato José Augusto da Silva Curvo referente às eleições de 2014. É como voto, senhor presidente. Agora sim colhe o voto do doutor Agamenon Moreno. Doutor Paulo, desculpe-me, doutor Paulo César primeiro. Mas Vossa Excelência está com uma premonição. Na verdade, eu vou pedir vista, mas obviamente que o doutor Agamenon deve antecipar o voto. Na verdade, são 3 bons votos aqui do relator, do primeiro vogal divergente. E aí, com a antecipação do voto do doutor Agamenon, que deve ocorrer, eu trago o processo na primeira sessão em que o doutor Luiz Ferreira estiver presente. Agora sim, doutor Agamenon. Senhor presidente, aproveitar, já que eu posso votar na quinta, né? Tem como eu pedir vista para trazer na quinta? Eu posso até, se for o caso. Compartilhada, aí eu trago na quinta. Pode. Sabe por que eu estou falando? Porque já tenho condição até de votar, mas até seria interessante para confrontar, porque são 3 pontos. Eu posso até deixar registrado que eu não concordo com um argumento que o doutor Ricardo trouxe. Mas são, como disse o doutor Paulo, são argumentos bem... o voto do doutor Ricardo, embora ao final ele concorde com o voto do doutor Flávio, mas ele é diferente, né? Ele traz bem diferente. Não pode pedir vista antecipada. Porque eu trago quinta-feira. Aí Vossa Excelência... Isso, renova a vista para outra próxima sessão. Mas aí leva hoje. Não precisa nem transcrever nada, só... Com o doutor Agamenon, após doutor Ricardo Almeida aprovar com ressalvas, né? Então, adiada a conclusão do julgamento e faço pedido de vista formulado pelo 5º vogal, após o relator ter desaprovado as contas e o 1º e 2º vogal aprovado com ressalvas as contas do requerente. Processo 97.182, doutor Lídio Modesto, relator, parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas, requerente Marli Dias de Souza Oliveira. O relator já votou julgando, portanto, não prestadas, ou acompanhou. Aliás, não houve acompanhamento ao voto do doutor relator. Houve o pedido de vista do doutor Flávio Bertinho. Os demais aguardam. Com a palavra do doutor Flávio. Senhora presidente, esse voto é idêntico a um voto que eu já proferi no dia... Só um minuto, por favor. No dia 22, e que eu retirei de pauta, a pedido, inclusive, em consideração a uma saída prematura da desembargadora Maria Aparecida, que tinha um compromisso junto ao Tribunal de Justiça. Então, se trata esse caso, e se não me falha a memória, inclusive, aquele outro foi votado, acho que à unanimidade, de um daqueles casos que eu fiz agora menção, e que diverge do que eu votei, inclusive agora, acho que não aprovando as contas no voto do Dr. Paulo, prolatado pelo Dr. Paulo Sodré. Mas, como é um voto extenso, desembargadora, eu vou apenas explicar que essa candidata, se não me falha a memória, ela teve, acho que, coisas em torno de 14 votos, 16 votos, ou coisa parecida, se não me falha a memória. Eu junto aqui inúmeros julgados, inclusive da relatoria da desembargadora Maria Helena, aonde o voto está aí à disposição de Vossas Excelências. É até uma coisa interessante, porque se trata do mesmo advogado da vez passada, se trata de um processo de Carine Fonseca de Andrade, que foi julgado na sessão do dia 22/9/2015, e que eu divergi do Dr. Lídio, do voto, e aí passei a concluir o meu voto
aprovando com ressalvas as contas. Por se tratar de um voto longo, eu não sei, desembargadora, se a senhora gostaria que eu lesse o voto, tá? Eu deixei à disposição com antecedência, mas ele já é praticamente do conhecimento de todos, porque até as folhas são quase que coincidentes com relação ao anterior, que o advogado fez em forma de prestação de contas. Então, até para firmar dentro daquele conceito que nós estamos tendo de firmar aí um entendimento dessa corte, quiçá sirva aí nós de condutor de um entendimento para outros tribunais com relação a isso, mas eu vou apenas ler então a parte final, que é com essas considerações pedindo vênia ao eminente relator e ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, eu abro a divergência para aprovar com ressalvas as contas de Marli Dias de Oliveira Souza, candidata a deputado estadual de 2014. É como voto, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida, como vota? Eu só para me lembrar do caso, me recorda, esse caso não houve a prestação de contas? Só um minutinho, Ricardo. Só nessa parte que eu fiquei com dúvida. Só um minutinho, por favor. Aqui já o relatório explica. Na verdade houve a primeira. E a segunda prestação de contas, exatamente. E foi apresentada a apresentação de contas final de sua campanha eleitoral, né? Foi. Agora, entendi. Um dia após o término do prazo determinado pela legislação, certo? Eu vou acompanhar a divergência, senhora presidente. Doutor Paulo César. Vou pedir vênia à divergência e acompanhar o relator. Desembargadora Maria Aparecida. Eu peço vênia ao relator, mas acompanho a divergência. Doutor Agamenon. Senhor presidente, só para, aproveitando a primeira manifestação do doutor Ricardo, esse caso aqui, na verdade, não se trata de voto diferente do voto que o doutor Paulo fez no processo anterior. No processo anterior, havia advogado constituído, houve toda uma apresentação de contas, que me parece que esse caso aqui é aquele que a gente abordou em algumas oportunidades, da intimação, não é, Tolídio? Aquela que a gente até discutiu em outras situações, não é? Que houve intimação, não foi cumprida, em princípio, as diligências que foram solicitadas e, posteriormente, aplicando-se o 30, qual que é o dispositivo agora, não me ocorreu, da resolução lá, que era pela... Ela apresentou a primeira e segunda parciais, afinal ela apresentou intempestivamente, e depois de indicadas pela CCI algumas irregularidades, ela foi intimada para que pudesse sanar essas irregularidades, e ela quedou silente e não se manifestou. A ideia é saber se essas irregularidades que foram apresentadas se dariam ensejo a desaprovação ou a não apresentação, não é isso? O voto da Vossa Excelência foi nesse sentido, né? Deixa eu ver o voto da senhora. A Vossa Excelência considerou como não prestadas, né? Não prestadas, isso. E o doutor Flávio, na divergência, porque foram prestadas essencialmente algumas contas, e depois não foram feitos esclarecimentos, né? Alguns esclarecimentos que foram apontados. Então, só para deixar claro que, na verdade, se trata de contas que foram inicialmente apresentadas e que houve a intimação para complementar alguma documentação e depois essa complementação não foi. Então, era para aplicar se essas irregularidades são insanáveis, alguma coisa, e poderiam ensejar a não apresentação ou considerar como apresentadas e não aprovadas, não é isso? Me permite uma parte, doutor Agamenon? Sim, claro. No voto anterior, inclusive, que eu cito, da senhora Karine, e é o mesmo daqui, houve, e aí naquele voto, e neste aqui também está, houve sim a apresentação na prestação de contas de uma série de situações com relação às irregularidades apontadas. Eu, inclusive, detalho aqui
na prestação de contas que está em mesa, uma a uma, da prestação de contas, inclusive as folhas 9 a 18. E aí, vou pedir Vênia até para chamar atenção, que é o item ponto A, o item ponto B, o item ponto C e o ponto D. Aí eu faço novamente, da análise da CCIA, relatório para diligências. Aí o relatório preliminar para execução de diligências, as folhas 23 e 24 em síntese. Aí são os pontos 2A, 2B, 2C e assim vem vindo. Ou seja, eu venho explicando a devida prestação de contas dela. Se nós fizermos uma comparação com o voto paradigma anterior, onde foi inclusive aprovado a unanimidade por este pleno, trata-se da mesma prestação de contas praticamente, mesmo candidato. Eu diria que a divergência está no número de votos. Eu não me recordo exatamente se um é 14 ou outro é 16, é uma coisa bem ínfima com relação a isto. Então, naquela ocasião em que eu proferi o voto, que é um voto de 12 laudas, e que eu li o voto, e estou, inclusive, muito embora já tenha passado a posição minha de expor o voto vista, quis apenas fazer um relato aqui aos demais, tendo em vista o fato de que isso já foi objeto de uma votação anterior idêntica a esta, mas está sim no corpo do voto essa questão aqui. Só um minutinho. Na verdade é isso, tá? Na verdade é esses esclarecimentos. Desculpe, eu queria apenas fazer essa parte. Não, se me permite um esclarecimento, doutor Agamenon, a questão aqui houve a primeira prestação de contas, a parcial, a segunda, e a prestação de contas final foi um dia fora do prazo. Superado esse item, teríamos que apreciar se as irregularidades apontadas são aptas, porque daí nós estaríamos recebendo a prestação de contas, né? Ela já não teria mais o caráter de conta não prestada. Recebida a prestação de contas, nós teríamos que avaliar se essas irregularidades são aptas ou não a reprovar as contas, né? Só também melhor justificando o meu voto, entendi que na forma como apresentado aqui, no voto visto do Dr. Flávio, não são apontamentos aptos a ensejar a desaprovação, né? Apenas ressalva. Só uma indagação. O motivo do relator ter considerado como não prestado não foi pelo fato de ter sido entregue um dia após o prazo, não. Foi por não ter atendido as diligências, é isso? Também. Então esse fato também? O fato de ter sido entregue fora do prazo foi considerado relevante? Olha, a gente também construí dessa maneira. E o pleno tem amadurecido com relação à prestação de contas. E esse processo é um processo que vem sendo julgado já faz tempo. Entendeu? E essa maturidade que o pleno tem tido, em algumas situações nós temos já enfrentado com mais vagar as inconsistências apontadas pela CCIA. E nesta ocasião, nesse julgamento, eu entendi que tinha que ser considerado como não prestada, seguindo o rigorismo que tem na resolução. Doutor Agamenon está com a palavra para o voto, né? Mas eu anuncio que eu quero retificar meu voto, senhor presidente. Eu após esclarecimentos e verificado, na verdade eu estava até entendendo que o doutor Flávio, eu não tinha lido totalmente o voto, até por conta, ele analisou, né, posteriormente aqui, e eu acompanho o voto, pedindo vênia para divergência do relator, eu acompanho a divergência. Em retificação, agora, depois do debate, eu pude entender melhor o que aconteceu, e eu sempre votei nesse sentido aqui desde que eu entrei nessa casa, e uma vez apresentadas as contas, ainda que elas, a não ser que seja um papel simples, que não é o caso, desde que ela tenha uma substância, nós já debatemos isso aqui, ela tem que ser considerada como apresentadas, como prestadas. A diferença que vai ter aí é se ela vai ser desaprovada ou com ressalva. Como o relator, a divergência, já analisou substancialmente e depois, com o debate aqui, eu vou acompanhar, pedindo vênia ao relator, retificando meu voto, vou acompanhar a divergência. Tribunal
Portanto, por maioria, aprovou com ressalva as contas da candidata Marli Dias de Oliveira Souza nos termos do voto do primeiro vogal em dissonância do parecer ministerial. Chamo a julgamento o processo 96660, prestação de contas de candidato, deputado de cargo, deputado estadual, requerente Luiz Carlos Gonçalves. Parecer pela desaprovação das contas, pela aprovação, das contas com ressalva. Relator é o doutor Flávio Bertin, mas eu vou antecipar e colher já mantido o parecer oral. Obrigado, senhora presidente. Trata-se desse procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno desta Corte, em face de Luiz Carlos Gonçalves, candidato às eleições de 2014. O candidato apresentou a prestação de contas e, após intimado para se manifestar sobre as irregularidades apresentadas pelo relatório técnico preliminar, justificou-se as folhas 33 e 52. A equipe técnica desta Corte opinou pela aprovação com ressalvas das contas, uma vez que a irregularidade remanescente não compromete a regularidade e lisura da prestação de contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas ao relatório, senhora presidente. Pode concluir porque já foi dado. Antecipado. É o caso da aprovação com ressalvas. Como relatado, o candidato apresentou as contas e Estado a se manifestar após o relatório técnico preliminar, regularizou as falhas apontadas. Das irregularidades apontadas pelo relatório, remanesce apenas no relatório técnico o item vazado nos seguintes termos. 4.1. Prestar esclarecimentos quanto às doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial ocorrida em 2/9/2014, mas não informada à época, fecha aspas. Em casos semelhantes, é esta Corte que tem pacificado que tal irregularidade não tem o condão de desaprovar as contas, apenas motiva ressalvas por não comprometer a efetiva análise da transparência e confiabilidade. Eu junto aqui um julgado que está à disposição de Vossas Excelências, da relatoria da desembargadora Maria Helena, e prossigo. Esse é o entendimento que se extrai do artigo 54 da Resolução 23.406 de 2014, peço vênia para não ler, e finalizo com essas breves considerações em sintonia com o parecer da área técnica e ministerial. Aprovo com ressalvas as contas do candidato Luiz Carlos Gonçalves, a deputado estadual, eleições gerais de 2014. Como voto, senhora presidente? Portanto, em consonância com o parecer. Há alguma divergência? De acordo. Desembargadora Aparecida, todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas de Luiz Carlos Gonçalves nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 116.69, habeas corpus, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, falsidade ideológica, impetrante Fernanda Tavares Homem de Carvalho, defensora pública federal, paciente Luiz Magalhães Leque, impetrado juiz eleitoral da 38ª Zona Eleitoral, relator Dr. Paulo César. Antecipo também que aparecer escrito pela concessão da ordem de habeas corpus, já mantido oralmente. Dr. Paulo César, transfiro a palavra. Senhora presidente, trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Tavares Homem de Carvalho, defensora pública da União, tendo como paciente Luiz Magalhães Leque e como impetrado o juiz eleitoral da 38ª Zona de Mato Grosso, em Santo Antônio do Levegé. Narra inicial que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral como incurso no delito tipificado pelo artigo 350 do Código Eleitoral, em denúncia oferecida em 11 de março de 2015. Na exordial acusatória, o parquê eleitoral imputa a prática do crime em tese ao senhor Luiz Magalhães Leque, ora paciente, e ao senhor Peterson Tiago Santos Souza, aduzindo que este último, denunciado, teria apresentado um requerimento de alistamento eleitoral em 8 de maio de 2012, utilizando para a comprovação da residência uma declaração de endereço supostamente falsa, confeccionada pelo ora paciente. Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral denunciou ambos como incurso no delito do artigo 350 do Código Eleitoral. O excelentíssimo juiz da 38ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso recebeu a denúncia em desfavor do paciente, concedendo vista ao Ministério Público Eleitoral para a apresentação da proposta de suspensão condicional do processo.
devidamente intimado, o paciente não comparecer à audiência. Isso é o que interessa para a elucidação do caso da petição inicial. Após colucionar precedentes jurisprudenciais a respeito do assunto, assevera o impetrante que ausente está a justa causa para a propositura da ação penal em desfavor do acusado, uma vez que a conduta do acusado é atípica. Isso porque, segundo afirma, a conduta prevista no artigo 350 do Código Eleitoral é crime de mão própria, ou seja, só pode ser praticada pelo eleitor, que afirma falso domicílio, sendo irrelevante conduta a outras praticadas por terceiro. Ao final, pede liminarmente a suspensão do curso da ação penal até o julgamento final deste habeas corpus e, no mérito, a concessão da ordem definitiva para trancar a ação penal em relação ao paciente Luiz Magalhães Leque. Às folhas 39, determinei que fossem colhidas as informações da autoridade apontada como coatora antes de apreciar o pedido de liminar. Informações prestadas pela autoridade, onde em síntese apenas narra os fatos ocorridos. Concedido a liminar, foram encaminhadas cópias ao juiz da 38ª Zona Eleitoral e a primeira Zona da capital para a suspensão do trâmite da carta precatória naquele juízo que as receberam conforme mensagem eletrônica contida nos autos. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão da ordem por ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal em face do ora paciente. Prosseguindo no voto, já que já foi mantido o parecer, afirmo. Por ocasião da apreciação da liminar pleiteada nesses autos, ao concedê-la, fundamentei minha decisão nos seguintes termos, que ora transcrevo. Em uma breve cognição sumária, tenho que razão assiste ao impetrante. É consenso, tanto no âmbito do colênio do Tribunal Superior Eleitoral, quanto nos diversos tribunais regionais eleitorais, que o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral é um crime de mão própria, é dizer, só pode ser praticado pelo próprio eleitor que declara falsamente um domicílio eleitoral. Nesse sentido, trago a colação precedente do TSE, que peço venham para não ler. Da mesma forma, precedente abaixo, no HC do TRE Minas Gerais, em que se afirma no mesmo sentido. Não bastasse isso, ressalto que, embora haja uma semelhança entre o tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral e aquele previsto no artigo 299 do Código Penal, e aqui pontuo que a redação é quase idêntica, aqui, na seara eleitoral, em se tratando de transferência de domicílio eleitoral, o crime é de mão própria e a falsidade ideológica na justiça comum não o é. Isso porque o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, em se tratando de domicílio eleitoral, tem como pressuposto o disposto no inciso 2, inciso 2º do artigo 8º da Lei Federal 6996, de 7 de junho de 1982, dispõe o mencionado artigo. Artigo 8º. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências: residência mínima de 3 anos no novo domicílio declarada, aqui faço o destaque, sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Estão grifados. Ora, para a transferência do domicílio eleitoral, basta única e exclusivamente uma declaração subscrita pelo próprio eleitor. Nada mais. Assim, a princípio, qualquer outra conduta praticada por terceiro seria irrelevante para a consumação do crime, pois eles se consumam com um só ato praticado pelo eleitor. Eis, em suma, a ausência da justa causa. Portanto, aí concedi a liminar, detendo a suspensão. Como restou consignado no relatório, o juiz ora impetrado fez breve relato da origem dessa ação mandamental e dessa ação de habeas corpus e juntou cópia na declaração firmada pelo ora paciente. Nesse expediente, o paciente afirma que seu cunhado, Peterson Tiago Santos Souza, reside em determinado endereço. Segundo aquele juízo, o endereço seria o de uma chácara de propriedade do paciente, por essa razão foi denunciado como incurso no artigo 350, caput do Código Eleitoral. Nenhum fato novo foi informado nos autos. Conforme destacado no corpo da liminar concedida, cuja fundamentação foi ratificada pelo órgão ministerial, a conduta imputada ao paciente é típica por seu delito previsto no artigo 350, caput do Código Eleitoral, crime de mão própria. Para que se prosperasse a tese do impetrado, a declaração prestada para fins eleitorais e considerada falsa pelo juízo deveria ter sido firmada pelo próprio eleitor interessado e não por terceiro, e no caso, o paciente é o terceiro. Repita-se, para a transferência do domicílio eleitoral, basta única e exclusivamente uma declaração subscrita pelo próprio eleitor, nada mais.
Assim, a princípio, qualquer outra conduta praticada por terceiro seria relevante para a consumação do crime, pois eles se consumam como o próprio ato praticado pelo eleitor. Ausente, pois, a justa causa para o prosseguimento da ação penal em face do paciente. Posto isso, em harmonia com o parecer ministerial, concedo a ordem definitiva para trancamento da ação penal em trâmite na 38ª Zona Eleitoral em face do paciente Luiz Magalhães Leque. É como voto. Eu consulto se há alguma divergência do voto do condutor. Não havendo nenhuma divergência, o Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem definitiva para trancamento da ação penal número 10268, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento do processo 57341, protocolo tal, recurso eleitoral, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Gabriel Gonçalves de Miranda, candidato a vereador, parecer pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade no mérito pelo seu desprovimento. Relator, doutor Ricardo Almeida. E antes eu já consulto, mantido o parecer, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Gabriel Gonçalves de Miranda contra a sentença proferida pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral, que declarou como não prestadas as suas contas de campanha ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, Mato Grosso, pleito de 2012. Os presentes autos deram-se início através de certidão de folhas número 2, instauradas de ofício pelo chefe de cartório, conforme determinado pelo artigo 2º, parágrafo único, provimento número 13 de 2012, da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Não apresentadas espontaneamente as contas, o cartório expediu mandado de notificação para que no prazo de 72 horas o requerente apresentasse sua respectiva contabilidade de campanha, sob pena de serem julgadas como não prestadas. Devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer em habeas o prazo legal. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. A sentença proferida às folhas 12/14 julgou como não prestadas as contas de campanha eleitoral de Gabriel Gonçalves de Miranda, ora recorrente, com a imposição das sanções previstas no artigo 53 da Resolução 23376 de 2012, acho que aqui é do Tribunal Superior Eleitoral. O trânsito em julgado ocorreu em 14/11/2013, conforme certidão de folhas 22. Em 20/8/2014, o candidato requereu desarquivamento do feito, oportunidade na qual juntou documentos de folhas 26/94. Em 23/4/2015, apresentou o pedido de reconsideração, pretendendo sanar as impropriedades apontadas na sentença. Em decisão publicada em 3/7/2015, a eminente magistrada de primeiro grau negou o pedido de reconsideração. Ato seguinte, o recorrente interpôs em 16/7/2015 o presente recurso atacando a sentença de folhas 12/14. Preliminarmente, requer a nulidade de julgamento por cerceamento de defesa com o retorno dos autos à instância de origem. A douta Procuradoria manifestou-se pelo não acolhimento do recurso em razão de sua intempestividade. No mérito, a manifestação é pelo desprovimento do apelo. É o relatório, senhor presidente. Excelência, pode prosseguir, porque o parecer já está mantido. O caso é bem singelo, estou acolhendo a preliminar de intempestividade do recurso e com essas considerações em harmonia com o parecer ministerial, não conheço do presente recurso em razão de sua flagrante intempestividade. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Bem, ao término da nossa pauta, eu quero, ao reiterar os cumprimentos já feitos inicialmente ao diretor da escola pela solenidade de ontem, também quero anunciar aos senhores que a visita que fizemos ao município de Jaciara, onde fomos antecipar nossa solicitação de parceria com o município para o recadastramento que terá início no mês de novembro. Inicialmente, como em todo município que temos
por onde temos passado, nós encontramos, claro, uma demonstração de penúria do município, mas até então, não, graças a Deus, não encontramos nenhuma resistência no sentido de dizer da não formalização de parceria com este tribunal. Portanto, foi bem sucedida a nossa visita lá e contaremos com a parceria da prefeitura. Também estivemos aqui no batalhão e também fomos muito bem recebidos e contamos também com a colaboração, embora tenhamos que formalizar isso, e já iremos fazê-lo nos termos em que foi feito em Santa Catarina. Também gostaria de noticiar aos senhores a visita do desembargador Luiz Ferreira e do Dr. Flávio Bertin à Federação das Indústrias, em busca também de parceria para o projeto de biometria, e segundo nos foi repassado, salvo se o Dr. Flávio quiser fazer algumas considerações, a visita também foi muito bem, foram muito bem recepcionados e parece-me que colheram frutos produtivos, né? Se a senhora me permite, senhora presidente, até o desembargador pediu que eu informasse, né, a senhora, já o fiz, e também ao pleno, nós estivemos e formalizamos isso através do ofício, pedindo inicialmente um micro-ônibus à federação para que eles pudessem nos dar esse amparo. Posteriormente, na sexta-feira, nós fomos convidados a retornar à federação, e lá estava tendo um evento com toda a classe empresarial, até por conta da eleição do senhor Jandir. E após nós sentamos junto com o pessoal do SESI. E para nossa surpresa, eles ofertaram, já estavam com praticamente tudo aprovado, tudo pronto, onde vão fornecer um ônibus, com inclusive acesso a cadeirantes, ao pessoal de necessidades especiais. Eles vão adesivar, estão fazendo um projeto de adesivagem nesse ônibus para o TRE, em consonância já, nós fornecemos o telefone da sua assessoria, para que ela pudesse já providenciar isso, acho que junto à diretoria, o diretor e a senhora. Vão fornecer pessoas para acompanhar, junto com o corpo técnico do tribunal. E nós também conseguimos que se fizesse presente na reunião o senhor Melati da Centro-América, que chamou um técnico de lá. O link não é da Centro-América, é de uma outra empresa, se não falha a memória, a Estelmate, mas que ele se comprometeu a falar com a Estelmate, e parece que na hora já fez um contato, para que a Estelmate também colocasse o link que hoje é da Centro-América, que fornece isso para a Centro-América, à disposição do TRE para fazer esse tipo de transmissão de dados, que parece-me que tem que ser via cabo, uma coisa assim, porque o desembargador também pediu que se fizesse acompanhar um técnico daqui, e ele realmente esteve lá presente. A sugestão que eu vou fazer aqui, né, que eu comentei com a senhora, que nós fizemos a solicitação que vai ser atendida para Cuiabá e Várzea Grande. E de repente, se nós aproveitarmos o gancho aí, se a senhora entender, talvez numa próxima visita, ou assim que isso iniciar, nós pedimos para que de repente esse ônibus possa se estender um pouquinho mais para as cidades polos aqui, ou ir aqui em volta, e aproveitar o gancho e eles vão oferecer, inclusive, em forma de incentivo, parece-me que todo eleitor que for lá se recadastrar vai ganhar um curso do SESI, de curso online de graça, até em forma de incentivo para chamar essa população para fazer o recadastramento. Era isso que eu tinha informado. Boas notícias. Nós também temos a opção de, mais tarde, abrirmos um diálogo com a TV Gazeta, que também tem aquele programa nos bairros, né? Viva Seu Bairro, que pode fazer no momento em que nós estamos exatamente fazendo o recadastramento de Cuiabá e Várzea Grande. Eu queria complementar, presidente. Parece-me que o Melati já havia feito, não sei se já formalizou, se não fez, vai fazer um convite à senhora para ir ao Bom Dia Mato Grosso, exatamente para falar sobre esse assunto, porque eles vão fazer a divulgação da biometria. Certo. Então,
Então a senhora vai ser agraciada com esse convite e nós estaremos lá de manhã a postos para poder ver a sua entrevista. Isso não é uma boa notícia, mas enfim, diante do suporte para a biometria, em nome disso, tudo é suportado. Bem, também gostaria de noticiar, antes de finalizar, noticiar aos senhores que nós recebemos um pedido de audiência ou de bate-papo, como os senhores entenderem, com o Ministério Público Estadual, hoje à tarde, para tratarmos, eu penso, que pela antecipação dita de uma pequeno entreveiro havido em Várzea Grande nas eleições do Conselho Tutelar. E essas eleições do Conselho Tutelar de Várzea Grande, parece que, pelo que eu estou lendo na imprensa, elas culminarem na anulação do pleito, né? E eu acredito que o Ministério Público Estadual virá pedir suporte ao TRE na condução de mais essa empreitada. Mas nós não podemos perder de vista que nós já temos também aqui agendado, até por orientação do TSE, porque o pedido inicial partiu lá, do atendimento das eleições na Ordem dos Advogados, que devem ocorrer, acho que segundo semestre, né, 27 de novembro. Então, era só para noticiar os senhores disso. Eu deixo a palavra franqueada. Sua Presidente, só para agradecer o registro de Vossa Excelência e deixar claro que o trabalho da escola, ela, quando é executado, ele conta com vários setores que auxiliaram e muito nesse evento que foi realizado ontem. Aqui eu cito a assessoria de comunicação, a diretoria-geral de maneira geral, ótima, a diretoria-geral de maneira geral, ficou bonito isso, mas assim, a diretoria-geral que representa, na verdade, todos os setores do tribunal. Então, foram várias reuniões, foram várias deliberações e sem contar com o apoio da presidência, da diretoria, isso não seria possível, né? Eu queria só agradecer, em nome da escola, a todos os setores que contribuíram de forma decisiva para que o evento realmente tivesse o sucesso. Obrigado. Mais uma vez, fica registrado nossos aplausos a Vossa Excelência e toda a sua equipe na condução da comemoração dos 10 anos da escola. Senhor Presidente, pois não. Alguém já tinha pedido a palavra? Não. Não, eu não posso deixar aqui de reiterar, embora você já tenha dito, eu tive a oportunidade de parabenizar a senhora e notadamente ao Agamenon. Creio que ele, embora não queira e nem nós queremos que ele sai com chave de ouro com esse evento que foi muito bem organizado e de de alta qualidade, né? Os debatedores com profundo domínio do tema, e só vai enriquecer não só o currículo da escola, mas também como o currículo de Vossa Excelência. Parabéns mais uma vez. Senhor Presidente, eu também não posso deixar passar em branco, como bem disse o Dr. Paulo, apesar de Vossa Excelência já ter dado todas as rendidas homenagens aí, Dr. Agamenon, mas ontem eu pude ver o quanto a nossa escola judiciária eleitoral, ela tem um destaque já nacional. Eu tive a honra de participar daquela primeira palestra de inauguração, há 10 anos atrás, e ontem a honra novamente de assistir aquele evento. E realmente me senti orgulhoso do destaque que a Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Mato Grosso tem em nível nacional. E pelas excelentes, doutor Agamenon, não só do trabalho prestado por Vossa Excelência, como seus antecessores, mas na excelência dos debates promovidos durante esses 10 anos. Praticamente assisti quase todos eles. E sempre foi de altíssima qualidade. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e toda a sua equipe também pelo trabalho realizado à frente desse período. Muito bem, então, com os aplausos de todos, doutor Agamenon, Vossa Excelência, leve a sua equipe também o nosso reconhecimento. Declaro encerrada a presente sessão.